Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa nos inspirar a cada instante. Quero agradecer profundamente ao Centro Espírita Maria Madalena pela oportunidade de estarmos aqui hoje, envolvidos numa tarefa muito nobre, que é a reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus possa inspirar a todos nós, que possamos extrair daqui hoje as melhores reflexões possíveis para compreender a profundidade e o alcance que o esforço do Cristo há 2000 anos e até os dias atuais possam realmente repercutir em nosso coração de modo profundo. O tema é realmente me parece que seja um dos aspectos essenciais da doutrina espírita, porque está inserido no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. É a primeira mensagem que está presente nas instruções dos Espíritos. Para aqueles que não têm muito conhecimento a respeito do Evangelho, desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra em que Allan Kardec organizou tratando de temas exclusivamente morais. Então ele pegou trechos do Novo Testamento e foi conferindo uma interpretação que conferisse um aspecto prático, um aspecto a nos orientar as condutas, as decisões diárias pessoais que cada um deve adotar. E depois de estabelecer os 4 primeiros capítulos, os pilares da doutrina espírita, a partir do ensino do Cristo, ele trata logo de cara de um aspecto essencial que diz muito do aspecto consolador da doutrina espírita. O bem e o mal sofrer vem trazer para nós, dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, essa inquietação que tanto nos incomoda e uma realidade muito profunda que o Espírito Lacordaire ele vem nos trazer, que é essa mensagem que foi ditada por esse Espírito. Ele já começa de uma maneira muito intrigante para nós, porque vai dizer, de maneira muito direta, todos neste planeta Terra, na atual condição que nós estamos, todos sofrem, encarnados e desencarnados. Então aqui hoje nós vamos tratar não exatamente das causas, não diretamente das causas, mas como nós vamos reagir à realidade que é o sofrimento. Se o sofrimento é uma realidade, então nós podemos, pensar um pouco, refletir um pouco, como que isso pode ser compatível com a justiça divina. Não é à toa que Kardec, a primeira mensagem que ele coloca no capítulo 5 do Evangelho, desse mesmo capítulo, é justamente a justiça das aflições. Ou seja, algo que vamos construir, um tipo de convicção que nós podemos construir em nós, que diz respeito à realidade da bondade e da justiça divina. Ora, a grande questão que envolve os materialistas, os ateus, é justamente estar baseado no critério de quê? Ora, se Deus é justo e bom, o mal, o sofrimento não tem sentido algum. Como é que um Deus soberanamente justo, bom, onipotente pode admitir o mal? Pode admitir o sofrimento? Kardec encara essa questão de uma maneira muito direta e profunda para nós, porque a doutrina espírita vem oferecer para nós causas do sofrimento. Vem enfrentar para nós um tipo de convicção que é permitido que nós todos possamos, de alguma forma, compreender, principalmente porque aqui no Evangelho, no próprio capítulo 5, vai nos informar uma forma que a gente vai começar a compreender. Repito, não é à toa que ele começa com justiça das aflições, ou seja, um tipo de convicção que a gente vai formar ao longo da vida de que Deus é realmente justo. Se Deus é justo, ele gerencia a nossa vida, a minha, a sua, de todos nós. Então, se isso é permitido por Deus, que ele é onisciente, onipotente, ele tem controle de tudo isso de alguma forma, se ele permite que isso aconteça, é porque isso tem um motivo justo.
Vejam tanto que é difícil esse tipo de reflexão para nós. O tanto que é complexo a gente formar isso para a gente ter uma reação, um tipo de reação que é qualificada como boa. Como que a gente vai enfrentar a dor de uma maneira que Jesus ensinou, que Jesus foi um mestre por excelência nesse aspecto, de como significa, o que significa o bem sofrer e como que a nossa reação sobre o sofrimento vai trazer realmente consequências ainda piores que o próprio sofrimento que deu causa. Esse é um ponto importante. Então vem nos dar um caminho de que não vai acabar o sofrimento. Veja só, doutrina espírita vem trazer essa realidade para nós de que não somos eleitos, de que não somos escolhidos, de que não somos especiais. Não. O sofrimento, infelizmente, ele está pertinente a todos nós por conta da nossa própria inferioridade. No próprio texto bíblico, isso não nos permite errar nesse caminho, né? Quando nos recordamos do próprio Caim, nós sabemos bem, lá no iniciozinho da Bíblia, do texto bíblico, né? Quando Deus fala indica para Caim que o sacrifício que ele fez não foi tão bom quanto o de Abel, né? Naquele iniciozinho, a revolta interna de Caim, ou seja, a reação do sofrimento que provocou essa negativa de Deus quanto ao sacrifício do Caim, né? Que me parece que a gente pode subentender que o sacrifício que Abel fez foi um sacrifício feito de coração, o de Caim não foi tão puro, e ele não compreendeu isso bem, e como vingança contra o próprio Deus, para desafiá-lo, ele vai e mata Abel. Né? Então vejam como que é desastroso o mal sofrer. Como que esse aspecto de confiança em Deus é importante para nós possamos desenvolver e não cair em atrocidades, repito, muito maiores. Né? Enquanto a gente ainda estiver nesse caminho como diz Cristo para Paulo, quando Paulo se defronta com Cristo às portas de Damasco, né? A primeira fala do Cristo é justamente essa: não recalcitre contra os aguilhões, Paulo. Ou seja, você está em sofrimento e ainda fica piorando a situação, como muitos de nós fazemos. Então aqui hoje nós podemos refletir de uma maneira um pouco mais lúcida, para nos dar um caminho, uma direção, para que toda essa dor, todo esse obstáculo, toda essa dificuldade, ele possa ser reduzida ao máximo possível. Não para criar ilusões, meus irmãos. Não para criar passes de mágica. Não para ficarmos aqui em oração, retira esse obstáculo, não. Mas termos realmente uma posição, uma postura, como aquele que está pronto para agir, para atuar, sabe que esse mundo aqui, estamos aqui para isso. Ter um pouco de noção de realidade das coisas. Sabe, parar para desconfiar um pouco desse mundo imperfeito, incompleto, e que nós mesmos somos incompletos, e aí a gente começa a trilhar um caminho. Porque tudo que a gente vê de fora, meus irmãos, todo esse caos que a gente às vezes se depara, todas essas atrocidades, todas essas dificuldades, isso tudo está perfeitamente harmônico com o nosso interior, infelizmente. Com isso eu quero dizer já do caminho que Kardec vem nos explicar aqui nesse capítulo 5. Para a gente ter um sentimento de bem sofrer, vai demandar de nós, então, um comportamento muito difícil, que é assumir a responsabilidade pelo sofrimento. É você realmente guardar a convicção que se Deus é justo, Deus é bom e Ele está permitindo isso, é porque esse mal partiu de você mesmo, de maneira direta ou, vamos dizer assim, imediata ou atual, para usar o termo que está aqui no Evangelho, ou de uma maneira remota, de uma causa anterior à nossa imperfeição. Como assim, Fernando? Meus irmãos, o nosso sofrimento está na razão direta da nossa imperfeição. Eu vou repetir, porque é uma frase que está, para complementar isso que está aqui, está no Céu e Inferno, capítulo 7, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. O sofrimento está na razão direta da nossa imperfeição. Da Kardec ainda é mais didático. Quem tem 4 imperfeições
sofre menos do que o que tem 10 imperfeições. Aí alguém agora pode se inquietar na sua poltrona, na sua casa, onde estiver assistindo esse vídeo, e falar, mas Kardec se enganou, Fernando, nesse ponto, porque todo o meu sofrimento vem da pessoa que habita aqui na minha casa, esse ser que divide o teto comigo, meu filho, meu marido, minha esposa, meu parente próximo. Toda a minha fonte do meu sofrimento está com ele. Meu irmão, pode até ser, mas a causa primária da sua dor, não da dor dele, da sua dor, é a sua imperfeição. E se Deus está permitindo que você agora passe por isso, você tem 1000 oportunidades. Você até, mais preciso só para a gente pensar na suprema inteligência de Deus. Por quê? Porque se Deus coloca um obstáculo na nossa vida, se Deus permite que esse obstáculo apareça na nossa frente e que a gente às vezes não compreenda bem, eu quero dizer, meu irmão, confiando nessa suprema inteligência de Deus, você tem muito mais possibilidades de acerto e de êxito diante desse obstáculo do que de desacerto. Você tem grandiosíssimas oportunidades de fazer desse erro, desse obstáculo, dessa dificuldade, desse sofrimento, uma ponte, um degrau, uma escada, algo a você elevar aos píncaros das alturas. Não percamos a oportunidade do bem sofrer. Esse tipo de resignação, isso está mais lá no capítulo 10, mas só para recordarmos a diferença de obediência e resignação, que tem tudo a ver com esse tema aqui de hoje, que é basicamente o seguinte: diante da dor, diante do obstáculo, diante do sofrimento, nós podemos ter dois tipos de sentimentos nobres para enfrentar o bem sofrer, para encarar essa dificuldade como um bem sofrer. Uma delas é a obediência. Obediência é mais fácil, embora é um sentimento muito nobre, obviamente. Por quê? Porque na obediência você sabe, você tem conhecimento, você está entendendo por que você está sofrendo aquilo. Trocando em miúdos, se você se alimentar de maneira excessiva durante um jantar, comendo demasiadamente, exagerando e tudo mais, no sofrimento que vai te causar algum problema gástrico durante a noite, você vai saber muito bem que isso está acontecendo agora exatamente pelo horas antes você ter exagerado ou ter equivocado na hora da sua alimentação. Então você está entendendo o porquê você está sofrendo. Você está entendendo por conta dessa falta de conciliar o sono e tudo mais. É mais fácil é um pouco mais fácil, pelo menos, para a gente poder ter um comportamento manso, um bem sofrer, é um pouco mais fácil quando a gente está entendendo todo esse processo causal, o porquê dessa dor. Se você viu que contribuiu, se você viu que direcionou mal o seu discernimento e você agora está sofrendo consequências disso, você fala, poxa vida, aprendi. Esse é um bem sofrer. Aprendi, não mais farei isso. Não mais quero essa dor de agora. Me parece razoável e mais fácil um pouco. Mas nós temos um degrau a mais que está muito vinculado a essas causas anteriores da aflição que está aqui nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando a gente não está entendendo nada. Vem a dor, vem o sofrimento, vem a mesma dor de estômago, por exemplo. Só que você alimentou muito bem, tomou um chazinho, não tem nada demais, e você ainda assim, a vida inteira nesse processo educado na alimentação, e você não sabe de onde vem essa dor do estômago. Você não sabe a causa. Como que você direcionou mal o seu livre-arbítrio? Você não está entendendo, você está perdido. A sua razão não permite alcançar, o seu conhecimento não alcança de modo longo todo esse processo que desencadeou essa pequena dor, esse pequeno sofrimento. Estou trazendo esse exemplo banal aqui hoje, só para a gente para ilustrar bem isso que eu estou querendo dizer. E aí, muitos de nós
diante desse tipo de sofrimento, só porque você não entende, você acha que Deus esqueceu de você. Muitos de nós não aproveitam a oportunidade desse bem sofrer. Confiantes de que, mesmo sem entender a causa deste sofrimento, você tem uma postura que o Evangelho vai ensinar esse sentimento não como obediência, mas como resignação. Vai dizer que é o consentimento do coração. Ou seja, é o seu amor, é o seu testemunho por Deus, nessa sua relação, que eu gosto de dizer, vertical com o Pai, que você vai conseguir força, entendimento e coragem para encarar. No seguinte sentido, Pai, se o Senhor está permitindo essa dor, me dê coragem, me dê força para suportá-la. Eu confio que isso é algo necessário para mim agora. Qual que é a postura comum de nós? A postura comum de nós é buscar o resultado imediato a partir de nosso próprio controle, é a partir da revolta. Quando não temos controle da situação, muitos de nós se arvora de sentimentos pouco nobres, se revolta com o mundo, se revolta com os outros, se revolta com Deus. E aí perceba que essa dor passa a ser quase secundária. Você fica com aquela dor na alma. Aquele tipo de revolta interna que você quer a sua, vamos dizer assim, gratificação pelo seu controle das coisas de maneira imediata. Pois digo, meus irmãos, feliz daquele que sabe adiar a sua gratificação. Aliás, é Kardec que começa assim esse capítulo. O adiamento da gratificação é uma atitude nobre e perfeitamente indispensável para qualquer cristão. Nós sabemos que o trabalho, o suor, o sacrifício de hoje vai nos trazer benefícios para depois. A renúncia a benefícios imediatos hoje vai nos trazer profundas bênçãos e alegrias no futuro. Então, qual que é o contrário disso? O mal sofrer vai nos levar a uma espécie de círculo vicioso. Então, é algo que experimentou Caim, né? É aquela ideia, ressentimento porque Deus não gostou do seu sacrifício. Ou seja, qualquer obstáculo que tenhamos, qualquer dificuldade, qualquer dissabor. Não, eu não concordo com esse julgamento, eu não concordo com o mundo. Por que não? Por que eu não estou ganhando tão pouco dinheiro? Por que minha vida, eu não tenho o corpo que eu queria ter, que tem meu irmão, que tem meu vizinho, que tem minha esposa, que tem meu filho? Ah, não, porque eu queria ter aquilo ou aquilo outro. Então, ao invés da gente arregaçar as mangas e trabalhar mais, confiantes em Deus, confiantes que temos muito mais do que merecemos, não. Você deixa espaço no coração para que inunde o ressentimento, o ódio. E aí, a partir desse ódio, a partir desse tipo de ressentimento, você vai tornando a sua vida cada vez mais amargurada. A sua ideia é praticamente vingar-se contra o próprio mundo. Será que é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos? Será que a vida aqui é um conjunto de acidentes sem sentido? Será que estamos aqui como no meio de um mar revolto, sem nenhuma assistência, largados nesse mundo? Será que tem sentido isso? Alguém pode pensar agora no sacrifício do Cristo na cruz, mas eu quero lembrar um exemplo ainda, vamos dizer assim, que nos traz lições muito importantes que diz respeito às tentações do deserto do Cristo. Vocês se recordam? As tentações que estão lá no texto bíblico nos ensinam muito, porque nós sabemos bem que Cristo é levado para o deserto, onde fica 40 dias e 40 noites, e aí
acontecem 3 tentações. 3. A primeira tentação é da fome. Imagine o sacrifício de 40 dias e 40 noites nessa condição e vem a fome. E Jesus, quando ele, nessas condições extremas, Jesus nos ensina que há coisas mais importantes do que a própria comida, mesmo nessas condições. Que há um tipo de realidade além dessas necessidades materiais na vida, que nos levam, nos convidam a essa gratificação maior. Daí, né, porque é o único sentido que a gente pode ter de bem-aventurados os aflitos. Né? Feliz o que sofre, não tem muito sentido, concorda? Do ponto de vista material. Então, o exemplo do Cristo com a tentação da fome, que é a primeira tentação que ele sofre, ela já vai nos ajudar a discernir sobre que tipo de benefício ou que tipo de alívio você espera nesse mundo. Se for alívio para suas satisfações materiais, sinto muito, meu irmão. Sinto muito. Mas do ponto de vista do Cristo, a gratificação que ele vai te dar, normalmente, ela é um pouco diferente. A gente não é que é errado a gente ter aqui benefícios de ordem material. Não é que é errado a gente poder se comer bem, ter uma casa boa, se vestir bem, se preocupar com a beleza física. Isso não é errado. O problema é a importância que você dá a isso. O problema é o ponto, ou seja, nessa hierarquia de valores que você considera importantes para a sua vida. Onde estão essas questões materiais? Se elas se colocam no ponto de vista mais alto, aquele cuidado excessivo com a alimentação que muitas vezes a gente tem, que hoje está na moda, aquele cuidado excessivo com a roupa, aquelas questões que a gente às vezes vai, de maneira invigilante, vai se deixando levar, isso pode nos levar a um tipo de convicção interna que vai nos atrapalhar muito na vida. Eis aí, daí por isso que a tentação, mesmo, repito, em condições extremas que Cristo passou. A segunda, que é quando o diabo, né, que é o não sacrifício, vamos dizer, se simboliza o comodismo, o não sacrifício, ele fala para o Cristo se jogar no deserto, se jogar do penhasco, e dizendo, ora, você é o filho amado de Deus, ele não vai deixar você cair. E aí Cristo dá uma lição muito grande para nós. Não controlamos Deus. Não pode testar o Senhor. Não é permitido nós forçarmos a autorrevelação de Deus. Não controlamos o Pai. Sinto muito. Não temos esse controle, né? E aí vai uma lição muito importante para as pessoas que gostam de ter controle de tudo, que apreciam, que acreditam que tenham efetivamente algum controle sobre os desdobramentos da vida. O quanto sofrem essas pessoas e o quanto precisam desse entendimento do bem sofrer, que é o quê? Meu amigo, você não domina, sinto muito. Você precisa entregar ao Pai. O Cristo ensina isso com esse ensinamento, com essa lição. Jesus assume, então, a responsabilidade pelos seus atos. Se eu me jogar do penhasco, possivelmente eu vou me esborrachar no chão, pensou o Cristo. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade, meus irmãos. Nós somos co-criadores em plano menor, como diz lá André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Nós temos um campo de atuação delimitado ou limitado, obviamente, porque somos criaturas, mas temos algo que Deus espera de nós usando esses recursos da inteligência e do livre-arbítrio para o bem. E, obviamente, essa ideia de milagres, de salvação sem nenhum tipo de trabalho, é isso que nós devemos constantemente nos afastarmos. É arregaçar as mangas. Não adianta, meus irmãos.
A partir do momento que somos imperfeitos, a nossa perfeição nós vamos conseguir, sim, com o apoio de Deus, com as bênçãos do alto, com o amparo de vários amigos, do plano espiritual e do plano carnal. Mas é preciso que trabalhemos. É preciso que assumamos essa responsabilidade e trabalharmos em conjunto com Deus, sabendo que não controlamos o Pai. E a terceira e última tentação é quando o diabo, o não sacrifício, coloca Jesus no ponto mais alto do planeta e coloca ele tem condição de ver todo o planeta e fala: eu te dou todo esse poder. Todo esse poder humano. Desde que eu te concedo todo esse poder humano desde que você me adore. Diz lá o diabo. E Jesus acaba com essa última tentação, dizendo que só se pode adorar a Deus. É o vínculo a Deus, que esse sentimento que eu falei lá no início, o bem sofrer só é possível, vamos dizer assim, só é viável, meus caros, na nossa condição humana, a partir dessa relação com Deus. A partir de um entendimento ou de uma convicção em que nós realmente temos esse Pai amoroso, que temos condição e Ele está trabalhando conosco pelo nosso bem. Então não tem outro jeito, meus irmãos, a não ser pelo trabalho, pelo sofrimento. Então, a partir do momento em que você percebe essas dificuldades, esses obstáculos, ou essas situações que nos causam realmente incômodo, a partir do momento que encaramos isso como oportunidade de elevação, é lógico, repito, isso não vai desaparecer como mágica o sofrimento, mas a sua reação é totalmente diferente. Carl Gustav Jung tem uma frase muito interessante para nós que ilustra bem o que é um sofrimento para um cristão. Ele vai dizer: nenhuma árvore pode crescer até o céu a menos que as suas raízes desçam até o inferno. Ou seja, é a gente conhecendo e trabalhando o nosso lado mal, as nossas imperfeições, é que nós podemos crescer. Talvez a gente comece realmente a se convencer que a falha, ou o problema, ou a dificuldade, ou a limitação é muito mais interna do que externa. Talvez a gente esteja olhando para o lugar errado, direcionando as nossas melhores energias para forças que não vão dar frutos que nós estamos esperando. Talvez, meus irmãos, precisamos mudar ou redirecionar ou pensar sobre a nossa hierarquia de valores. O que realmente é importante? Ou, para deixar a pergunta mais simples um pouco, para que você acorda todo dia de manhã? Qual que é o seu primeiro pensamento? É de realmente só ganhar dinheiro? É realmente como eu vou ficar mais bonito? É esse o seu pensamento, meu irmão? Se esse for o seu pensamento, eu tenho uma notícia triste, porque isso é totalmente contrário ao que o Cristo ensinou. Então, se você ao mesmo tempo admira o Cristo, se você ao mesmo tempo acredita que todos esses benefícios que o Cristo falou e exemplificou são realmente importantes, isso tem que traduzir de alguma forma no seu comportamento de uma maneira quase que brutal. Lógico que isso não vai demandar de você nenhuma mudança radical ou de uma mudança, vamos dizer assim, que vai ser de um dia para a noite. Mas é preciso que desconfie um pouco. É preciso se perguntar e ter um pouco de lucidez a respeito de tudo que está te cercando e principalmente nos obstáculos, meus irmãos. Ao contrário do que pode lhe parecer, esses obstáculos que você tem na vida, essas dificuldades, todo esse aborrecimento, é ali que você vai conseguir a sua felicidade. É você se perguntar de uma maneira mais sincera, e aí vem uma sugestão: se você às vezes tem dificuldades
na sua relação com Deus, de fazer uma oração sentida, de realmente se sensibilizar a partir da oração por si só, você pode às vezes encarar de outra forma os obstáculos, então, para começar a tarefa cristã, vamos dizer assim, no seu coração. Começar essa construção, que é como, né, o Cristo sempre diz que é algo construído a nossa relação com Deus, nas várias parábolas que ele vai dizer sobre o casamento, por exemplo. Ou seja, é algo que a gente vai construindo a nossa relação com Deus. Um tipo de pergunta: como é que eu posso usar meu tempo para deixar as coisas melhores do que piores? Como eu posso usar o meu raciocínio, usar meus dons, minhas bênçãos, minhas energias para deixar as coisas melhores? Eu assumo a responsabilidade. O bem sofrer, então, envolve um tipo de assumir a responsabilidade, ainda que você não entenda. Ainda que você ainda não tenha aquela noção precisa de onde você errou. Você pode iniciar essa busca. Você pode tentar começar a entender. Né? E claro, a partir do momento em que você começa essa tarefa, você vai se deparar com situações um pouco constrangedoras. Né? Jerônimo, o grande palestrante do Triângulo Mineiro, o gigante deitado, para quem não conhece, ele fazia palestras, ele era paraplégico, ou melhor, né, tetraplégico, né, ele não tinha nenhum movimento do pescoço para baixo, então ele chegava para as palestras na cama e fazia palestras maravilhosas. Teve uma vez ele foi convidado para uma palestra em outra cidade e ele se sentiu muito mal na tarde, no dia que ele ia fazer a palestra. E ele nos conta que ele solicitou a um grande amigo que fizesse a palestra no lugar dele, porque ele realmente não tinha nenhuma condição de fazer essa palestra. E aí o que aconteceu? No caminho, na estrada, no caminho, esse amigo sofreu um acidente gravíssimo, o carro capotou e ele sofreu todo aquele susto naquele momento, e ele estava com o evangelho para fazer a palestra, e aí naquele momento ainda, logo depois do acidente, mas ainda afobado com tudo acontecendo, eu vou abrir o evangelho. Aí na hora que abre o evangelho, ele se depara com a mensagem que está nesse mesmo capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, perceba, é cômico, mas esse convite a essa realidade interior realmente vai nos desdobrar um tipo de noção de autoconhecimento, de autopercepção muito interessante para nós. Realmente nós vamos começar a perceber um pouco que existe muito mais limitações e imperfeições dentro de nós do que propriamente fora, por incrível que possa parecer a muitos. Que nós vamos começar realmente a assumir dentro dos nossos limites e começar a entender um pouco mais como Deus trabalha com a nossa personalidade. Perceber que cada instante, cada momento realmente que os nossos projetos não dão certo, que os nossos ideais às vezes estão equivocados, ao invés da revolta, ao invés daquela sensação de autocontrole, aquelas tentações que o Cristo passou, a gente pode, meus irmãos, dentro do nosso limite, dentro das nossas limitações, confiando nesse gerenciamento divino, pegar o nosso livre-arbítrio, pegar todas essas nossas melhores energias e tentar diminuir esse sofrimento. Tentar fazer com que esse seu sacrifício, que no fundo, seu grande sacrifício é vencer você mesmo. É vencer essa impetuosidade que muitos de nós ainda têm. Vencer, essa força de querer controlar tudo, de querer satisfazer todas as suas necessidades desse mundo material. É querer deter o poder humano acima de qualquer coisa. É começar realmente a direcionar todos esses sofrimentos a partir de um sentido, meus irmãos. Vamos usar aqui esse livro maravilhoso, esse exemplo do Cristo, esse trabalho de Kardec, tantas e tantas obras que Chico Xavier nos legou, tantos exemplos de cristãos
Percebam todos esses cristãos que a gente admira tanto, como eles foram capazes de sacrificar. Como eles nos dão exemplo, no fundo, do que é, do como é o bem sofrer. No fundo é isso que todos eles estão nos ensinando. Parem para pensar. E como nós temos sempre a liberdade de agir na dor, no sofrimento. Do bem sofrer ou do mal sofrer. Pode ser o que for, meus irmãos. Você pode ficar totalmente sem nenhum dos sentidos humanos, sem visão, sem olfato, sem nada. Ainda assim você tem essa liberdade. Ainda assim você tem todo o seu poder mental para poder disciplinar um pouco o seu eu, aos poucos e vagarosamente. Para que possamos realmente fazer daqui, não o local para que não haja sofrimento. Sinto muito, meus irmãos, o sofrimento vai vir e vai continuar vindo. Até o fim dos tempos. Até quando nós possamos realmente sublimar, atingir esse grau de pureza de coração. Até quando vencermos todas essas nossas imperfeições, o sofrimento vai fazer parte das nossas vidas. Então que tenhamos, meus irmãos, essa compreensão cada vez maior, vencendo dia a dia, pouco a pouco, minuto a minuto, mas confiantes dentro de nosso coração dessa necessidade ou dessa oportunidade que temos do bem sofrer. Ou seja, é aquilo que a gente controla. O que a gente controla não é o sofrimento em si, que ele venha ou não venha, ele virá. O que a gente controla é o bem sofrer ou o mal sofrer. Então, por isso que o Evangelho vai nos dar essas condições, para que não para a gente arvorarmos de Deus, não para a gente controlarmos as circunstâncias externas a nós, mas, sobretudo, para que a gente controle ou para que a gente não perca a oportunidade de testemunharmos a partir da nossa conduta, a partir do nosso silêncio, a partir da nossa pacificação, a partir da nossa fé do bem sofrer. Agradeço a oportunidade que nós tivemos hoje aqui, dessa reflexão. Fica muito indicada aqui a leitura de todo o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7 de O Livro do Céu e o Inferno, para que possamos todos nós aqui construirmos dentro de nós essa convicção tão necessária a respeito do bem sofrer. Muito obrigado, meus irmãos, e Jesus continue a inspirar a todos nós. Um abraço. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.